Paz do Senhor, hoje nós vamos estudar o rei Salomão, nós vamos estudar a sua sabedoria, vamos fazer as alianças feitas com outros povos, outras nações, iremos estudar também a aliança de Deus com ele, a construção do templo, que é essa figura que está aqui atrás, que depois eu vou dar um close só nela para vocês poderem ver melhor o templo de Salomão. Então corre, pega seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! A história de Salomão se encontra em 1 Reis, o capítulo 1 até o capítulo 11, depois 1 Crônica 28 até 2 Crônica, capítulo 9. Ele é o 10º filho de Davi e o 2º filho de Betseba. Apesar de Salomão não ser o filho mais velho vivo do rei Davi, Davi já tinha avisado, porque Deus já tinha dito para ele que Salomão assumiria o reino. E o que aconteceu no capítulo 1, que nós não vamos ler, de 5 a 10? Adonias, que era o filho mais velho vivo de Salomão, resolveu assumir o reino com o pai ainda vivo. O que ele faz? Faz uma festa e chama os amigos dele, chama Abiatar, o sacerdote, começa a fazer um churrascão, não convida Salomão, não convida os valentes de Davi e nem convida outros sacerdotes da Zadok. Faz uma festa. Natã, o profeta, vê que está havendo uma festa, também não foi convidado, observa e sabe o que está acontecendo, vai lá e avisa Betseba: olha, Adonias está se colocando como rei, está se proclamando rei. É melhor você avisar Davi. E depois que você estiver conversando com o rei Davi, eu entro e converso também. Eles combinam então e vão ao rei. Ela fala para Davi se foi ele que autorizou Adonias se instituísse rei. Ele diz que não, aí entra Natã faz a mesma pergunta, Davi percebe, mas Davi já está velho, acamado, mas ele percebe o que Adonias está fazendo. De 1 Reis 11 a 31, está toda essa história. Aí eles arquitetam então um plano que está no 32 até o 40, eles vão proclamar Salomão rei com autorização de Davi. No 32 diz assim, que ele chamou Zadok, Natã, Benaia, todos eles montaram Salomão no cavalo do rei, deu uma volta, todo mundo proclamou, Zadok vai, pega o chifre do azeite que está no templo e unge Salomão perante todo mundo proclama, todo mundo festeja e Salomão então é coroado rei com o pai ainda vivo, Davi que faz isso. E no mesmo capítulo 1, de 50 a 53, Adonias, quando ouve que o rei tinha proclamado Salomão como rei, ficou morrendo de medo. O que ele faz? Corre para o altar, lá no templo, vai no altar e segura nos chifres. Lembra que eu expliquei que o altar do holocausto tinha 4 pontas nele, 4 chifres, que as pessoas, quando ficavam com medo, ia pedir indulto ao rei, ele segura então e pede indulto a Salomão, avisam a Salomão, Salomão pede para retirá-lo de lá e avisar que ele não vai morrer se ele seguir os caminhos certos, sem se levantar contra o rei. Acontece que no capítulo 2, versículo 13 a 25, Adonias monta um esquema e pede a própria Betseba, mãe de Salomão, para interceder por ele diante do rei, pedindo que Betseba vá a Salomão e peça a Abisag, que era uma das mulheres sunamita, para que ele deixasse ficar com Adonias. E aí então Salomão entende, porque todas as mulheres do antigo rei passavam para o rei. O que ele estava dizendo? Era uma forma dele de dizer diante do povo, se afirmar que o reino era dele, já assumindo uma mulher do antigo rei. Então Salomão viu que esse irmão não ia dar certo no reino, ele ia se levantar contra ele como já estava se levantando e manda matá-lo.
Ainda no capítulo 2, o conselho que Davi dá a Salomão antes de morrer. 5, o 6, o 8 e o 9. Então, ele aconselhou que Joabe traiu o Davi anos atrás, quando estava tudo em paz. Ele matou o comandante de Israel, que era Abner, que tinha ajudado a Davi a assumir todo o reino, a unificar, né, o reino. Ele matou e matou a Amasa também. Então Davi falou: olha, cuidado com Joabe, não deixa ele solto assim não. Ele, na realidade, Joabe, ele não seguiu Absalão na revolta contra Davi, mas ele seguiu Adonias, em vez de ficar com Salomão, nessa revolta, nessa proclamação de Adonias. Então o rei aconselha. O que acontece? Salomão então manda executar Joabe, e Simei, ele manda Simei morar em Jerusalém, e se ele saísse de Jerusalém, ele seria morto. Ele teria que construir uma casa e ficar só em Jerusalém. Simei fica 3 anos só em Jerusalém, as ovelhas dele escapam, ele vai atrás, sai de Jerusalém, avisam a Salomão, e Salomão então executa Simei. Então a morte de Joabe está em 1 Reis 2, de 28 a 35. No capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que Salomão casa com a filha de Faraó. O que aconteceu? Salomão casou com a filha de Faraó porque ele casou com 700 princesas. Ele teve 1000 mulheres, nós vamos ver isso mais à frente. Isso eram alianças com outros reinos, era uma forma dele se aliançar com o rei. Então ele casou com a filha de Faraó. Ainda no capítulo 3, versículos 5 a 15, nós vamos ler que Salomão pede a Deus. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão então pede sabedoria, e Deus, além da sabedoria e inteligência, Deus dá a ele muito mais do que ele pediu. Deus diz que daria tanto riquezas como glórias para Salomão. Os povos antigos sabia que todo rei que assumia, ele tinha que fazer uma ordem social justa. Para isso ele precisava de uma sabedoria superior. E Salomão, sabendo disso, vai pedir a Deus sabedoria para conduzir o seu povo. Salomão pediu e obteve essa sabedoria de Deus, uma sabedoria divina. No capítulo 3, no 16, nós vamos ver o discernimento judicial para resolver casos difíceis. Está em 1 Reis 3, 16 a 28. Aqui nós também não vamos ler,
Tinha duas mulheres que tiveram filhos no mesmo dia. À noite, o que aconteceu? Uma dormiu em cima do filho e matou. Mas a outra estava dormindo com o filho dela. Ela vai lá e troca os meninos. De manhã, quando a outra acorda para dar mamar seu filho, ela viu que o filho não era dela. Falou, não, meu filho é esse aí que está com você. Não, o seu filho é o filho morto. E ficou aquela briga. Não, o morto é o seu, não, o morto não é meu. Eles chegaram então ao rei. E Salomão vai julgar. Salomão chama um servo e fala, olha, traga-me uma espada. Coloca o menino na mesa e fala, vamos serrar no meio. Nem de um nem de outro. A gente dá metade para uma mãe, metade para outra mãe. Quando Salomão diz que corta o menino no meio, dá uma parte para cada uma, a que não era mãe, que o filho já estava morto, falou, ótimo, divide o menino, metade para mim, metade para ela. Mas a mãe do menino falou, não, 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 pelo amor de Deus, não mate o meu filho, pode entregar para ela ele vivo, inteiro. Aí Salomão viu que a mãe verdadeira é aquela que pelo seu filho se sacrifica e falou, não, não, não quero que meu filho morra. Prefiro não tê-lo, mas deixá-lo vivo com a outra. Então Salomão, em sua sabedoria, fala, não, 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 não. Entrega o menino para essa que não queria que ele morresse, porque essa é a verdadeira mãe. Salomão, então, entrega o menino à sua verdadeira mãe. Vamos ver agora a inteligência intelectual de Salomão. Ele escreveu 3 livros em 3 épocas diferentes. O primeiro livro que Salomão escreve, então, é Cantares. É um livro que ele escreve na sua juventude, ele ainda é um homem jovem, novo, bonito, e ele se apaixona por uma mulher, uma sunamita, uma africana. Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. No meio dessas 1000 mulheres, ele se apaixona por uma e passa parte da sua juventude escrevendo cartas de amor para ela. O livro de Cantares é um livro cheio de amor, de paixão. E nesse livro, ele passa conversando com Deus, descrevendo a sua amada. O segundo livro que Salomão escreve é Provérbios. Agora não mais um jovem, ele está na meia-idade, entre 40 e 50 anos, ele escreve um legado para sua posteridade. Agora ele não escreve mais com o coração apaixonado, ele escreve com a mente. Ele fala, melhor ir para um velório do que ir para uma festa. Aí eu te pergunto, quem quer ir para um velório do que ir para uma festa? Para uma festa todo mundo quer ir. Mas Salomão sabia que numa festa está todo mundo querendo se divertir, ninguém está refletindo sobre a vida. Mas num velório, quando a pessoa vê um defunto, o que ela faz? Ela começa a pensar no amanhã, começa a refletir sobre a sua vida e sabe que esse é o fim de todos nós. O terceiro livro que Salomão escreve é Eclesiastes. Ele escreve já idoso. Ele não é mais aquele jovem, não é mais da meia-idade, ele é um idoso, cansado, ele escreve uma lição de vida. Ele começa assim, vaidade, tudo é vaidade. O capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 2, ele fala que tudo é vaidade. No capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, há tempo para tudo debaixo da terra. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de arrancar, plantar, e ele vai dando uma lição de vida. E no último capítulo de Eclesiastes 12, 1, ele fala assim, ele fala para os jovens, essa grande sabedoria, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ele então exorta a juventude com toda a sua sabedoria, a lembrar do Criador, não se esquecer de Deus. Ainda sobre a inteligência de Salomão, nós vemos o discernimento judicial dele em discernir casos difíceis, vimos a inteligência intelectual dele escrevendo esses 3 livros, e nós vamos ver agora a prudência administrativa, capítulo 4, de 1 a 19, nós não vamos ler, mas vocês depois podem ler, que ele arrumou todo o reino dele administrativamente perfeito. Botou secretários, botou os sacerdotes, colocou aqui 12 intendentes para servir a casa do rei. 12 pessoas que tinham que servir durante um mês
inteiro a casa do rei. As comidas, os cavalos, tudo eles tinham que servir ao rei. E ele então organizou administrativamente o reino perfeitamente, onde tudo funcionava. Imagina um homem inteligentíssimo, sábio como ele, se ele não iria arrumar perfeito toda a sua administração. Ele faz aliança com Irão. Está lá em 1 Reis 5, de 1 a 8, nós não vamos ler. Ele chama o rei Irão, conversa com ele, faz uma aliança com ele, que ele vai pagar, e o rei vai fornecer a ele as madeiras para ele construir o templo do Senhor, cedro, cipreste, tudo que ele precisava. E o rei, então, Irão, fala que sim, que ia mandar tudo para ele. Eles mandavam pelos navios as cargas, e ele foi assim fazendo alianças. Nós sabemos que em 1 Crônicas 28, de 11 a 21, nós já lemos na lição de Davi, que o Davi dá para Salomão a planta do templo, e tinha juntado no governo dele, no reinado dele, todo o ouro, todo o material que precisava para a construção do templo. Salomão, fazendo essa aliança com Irão, recebe todas as madeiras que precisa, e no capítulo 6, nós vamos ver ele construindo o templo. Eu vou dar um foco no templo para vocês poderem ver ele aqui, toda assim a estrutura do templo e a construção. Esse é o templo de Salomão, que ele edificou em Jerusalém. Como eu disse, Davi já tinha separado todo o material, o ouro, as pedras, tudo o que precisavam. E está tudo no 1 Reis capítulo 6 todinho, que nós não vamos ler. Eu vou falar algumas coisas. O 7 diz que edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Então as pedras eram cortadas nas pedreiras para não ter o menor barulho, era feito tudo com muita ordem e com muita reverência. No 15 diz que também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro, cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Essas tábuas nós vimos que quem forneceu toda a madeira foi o rei Irão. No 19 diz, no mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança de Deus. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. No 21 diz que Salomão revestiu a casa de ouro puro. Assim, 22, cobriu de ouro toda a casa inteiramente, também o altar que estava diante do Senhor. Cobriu os querubins, no 28, também de ouro. E o 29 diz que nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhos de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o assoalho, tanto no interior da casa como no seu exterior. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Gente, que coisa incrível! Essa casa foi feita, o templo de Salomão, todo de ouro por dentro. O teto, as paredes, o assoalho, tinha flores, palmeiras, querubins, tudo entalhado, porque primeiro era tudo forrado de madeira, entalhava essas peças, todas essas figuras, e decorando todo esse templo. E aí ele cobriu tudo de ouro, o assoalho, o teto, as paredes, um resplendor, uma maravilha que era esse templo feito por Salomão. Ele fez o melhor para Deus. Deus merece o nosso melhor. Hoje a gente acha, ai meu Deus, para que tanto ouro, tanta riqueza? Mas existia em abundância e o melhor foi feito para o Senhor. Tudo que era feito era com a maior esmero, foi maravilhoso, e esse templo foi assim a maravilha do mundo antigo. Todo mundo queria ver o templo de Salomão pela sua beleza, pelo seu resplendor. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor e anos depois a Pérsia conquista a Babilônia e Ciro permite que os judeus voltem a Jerusalém. E então ele é reconstruído por Zorobabel e Esdras. Um templo bem mais simples.
E em 63 a.C., ele foi destruído pelo general Pompeu e Herodes o Grande reconstruiu novamente. E ele ficou até os tempos de Cristo. E 70 anos depois de Cristo, ele foi totalmente destruído pelo imperador romano Tito. Que templo maravilhoso, que resplendor! O templo era todo de ouro, as paredes revestidas de ouro, o assoalho, o teto. Gente, imagina você entrar num templo todo de ouro. Ele fez o melhor, o povo que ofertou foi dando ouro, as pedras preciosas, tudo que o templo tinha era uma coisa magnífica. Uma das maravilhas do templo antigo era o Templo de Salomão. Depois que ele construiu esse templo lindo, maravilhoso, ele construiu uma casa para si, o palácio. Está lá no capítulo 7, de 1 a 22. Ele levou 13 anos para construir o palácio dele. E o templo, como nós vimos, levou 7 anos. E no capítulo 8, de 1 a 66, vocês podem ler a dedicação desse templo lindo ao Senhor. Nós vamos ler só de 1 a 6. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de ti em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas os que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Coisa mais linda. Eles então fizeram uma festa de consagração, você pode ler todo esse capítulo, uma festa de consagração, trouxeram a arca e colocaram no Santo dos Santos. E nós sabemos que esse templo tinha toda a divisão, igualzinho o tabernáculo. O átrio externo, o átrio do santo lugar, o santo dos santos separado também. No versículo 9 diz que dentro da arca, que a gente sabe que tinha a vara de Arão, o potinho de maná e as tábuas dos 10 mandamentos, já não existiam mais essas 3 coisas dentro da arca. Quando Salomão traz a arca e coloca no templo dele, só existia os 10 mandamentos. A vara de Arão e a potinho de maná já não existiam mais. Nós vamos ler agora o 10 e o 11. Nós vamos ver o que acontece nessa festa, na consagração do templo. Diz o seguinte: tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Olha que maravilha! Depois que eles consagraram, trouxeram a arca, colocaram no lugar dela, a glória do Senhor desce, uma nuvem enche a casa, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar para ministrar. Tamanha glória de Deus nesta casa, no templo. Que coisa linda, né? Depois, no versículo 22 até 53, nós vamos ver Salomão orando a Deus. Eu vou ler só 2 versículos. Diz assim: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem debaixo da terra, como tu que guarda a aliança, a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. E ele vai orando, uma oração linda que você pode ler. E no 54 a 61, ele então abençoa o povo. Nós vamos ler. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelho, com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor,
pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, que nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao teu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Coisa linda. Ele ora para o povo, abençoa o povo. E a conclusão de toda essa solenidade, ele oferece sacrifícios ao Senhor lá no versículo 62. Deus então faz uma aliança com Salomão, que está no capítulo 9, de 1 a 9. É a segunda vez, então, que Deus aparece a Salomão. Apareceu a primeira vez em Gibeão, em sonhos. E aqui, então, Deus faz uma aliança com ele. Olha a aliança que Deus faz a Salomão. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração, a sua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles este mal. Guarde isso em seu coração, porque nós vamos ver na lição posterior, que são os reis, isso se cumprindo. A rainha de Sabá visita Salomão no capítulo 10, de 1 a 13. Ela vai ver a sabedoria de Salomão. Ela tinha ouvido dizer da sabedoria de Salomão, então ela vai testar, porque corria entre os povos o homem mais sábio do mundo, Salomão, e ela então vem de Sabá, quer saber e conhecer a sabedoria e faz várias perguntas a Salomão. E ela ouve a sabedoria dele, e no capítulo 10, pode ler todinho até o 13, eu vou ler só o versículo 6, o que ela disse ao rei. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito te ouvi na minha terra a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi.
Ela fica impressionada, dá um monte de presentes ao rei Salomão. Salomão dá um monte de presente para ela e ela volta feliz para sua terra por ter conhecido Salomão. Mas eu tenho uma triste notícia a te dar. O capítulo 11 nos conta, nos mostra que Salomão, na sua velhice, se desvia do Senhor. Nós vamos ler do capítulo 11, 1 a 8 só, para a gente ver realmente que coisa horrível aconteceu com Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarode, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Olha o que Salomão fez na sua velhice. Se desvia do Senhor e cria a maior idolatria dentro de Jerusalém. Ele vai levantar altares para vários deuses. Olha os deuses que Salomão serviu. Astarode é o nome da deusa cananeia dos Sidônios, da vegetação, da fertilidade do céu. Quilmos, dos Amonitas. Quemos, dos Moabitas. Moloque, dos filhos de Amon. Entre os rituais tinha o sacrifício de crianças. Ofereciam. O Moloque era uma estátua enorme que eles faziam representando esse deus. Era uma fornalha à sua barriga, onde sacrificavam crianças, bebês. Levítico 18, 21 já falava isso, proibia essa prática a Moloque. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 20, de 2 a 5. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der os seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra este homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra este homem, contra a sua família, o eliminarei do meio do meu povo, do seu povo, com todos os que após ele se prostituíram com Moloque. Então Deus abominava, Deus já tinha escrito que era proibido, misericórdia, oferecer os filhos em sacrifício a uma idolatria. A conduta de Salomão se opõe a seu pai Davi, o qual se manteve fiel aos princípios estabelecidos em Deuteronômio: um só Deus, um só povo, uma só terra, uma só lei, um só templo. Com essa conduta de Salomão, quebrou todos esses princípios, adorou em vários santuários e, como resultado disso, o reino se dividiu. Israel nunca mais foi uma só. E vem a ira de Deus sobre Salomão, que nós vamos ler no capítulo 11, versículo 9 a 13.
Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos seus dias, por amor a Davi teu pai, da mão do teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. Nós vamos ver então que o reino se divide por conta de uma desobediência de Salomão. Ele então se vira idólatra para agradar as mulheres. Ele se desvia do Senhor, muito triste. O reino, então, Deus fala que vai deixar uma tribo com Salomão, que é com o filho dele, Roboão, que ele fica com Judá e Benjamim, e as 10 tribos, então, vai ser dada ao servo dele. Deus, então, levanta adversários contra Salomão, isso está em 1 Reis 11, de 14 a 25, Haddad, o Edonita, Rezon, filho de Eliade. Esse foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez mal a Israel como Haddad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Está no 23 a 25. Jeroboão foi inimigo também de Salomão e é o que ficou com as 10 tribos. E Deus passa então as 10 tribos para o empregado da casa de Salomão. Deus tinha dito no 11 que nós lemos, né? 11:11, que tiraria o reino dele e passaria para o seu servo. Nós vamos ver então do 29 a 38, Deus passando o reino para o servo de Salomão. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este lhe tinha vestido uma capa nova e estava sós os dois no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou, se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deusa do Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto diante de mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha o que Deus fez. Mandou um profeta a Jeroboão, servo de Salomão. Pegou a veste dele mesmo, o profeta, rasgou em 12 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão, dizendo que ele ia ficar com as 10 tribos e que Salomão ficaria somente com uma. Nesse caso foram as outras 2 que sobraram, que ficou com o nome de Judá. Aqui nesta hora você vai me perguntar: meu Deus, como pode Salomão, um homem sábio, inteligentíssimo, se desviar do Senhor desse jeito? Aí a gente pergunta: gente, Salomão morreu, foi para o inferno? Fica aquela incógnita, um homem tão sábio, que serviu ao Senhor e na velhice, olha o perigo que eu falo da meia-idade, olha o perigo da velhice. Davi com 70 anos também, fez toda aquela confusão toda, né? Adulterou, matou, uma coisa horrorosa. E Salomão também, agora na velhice, se desvia do Senhor para agradar suas mulheres. Fica essa incógnita, todo mundo perguntando: e aí, o que aconteceu com o futuro de Salomão?
Em Eclesiastes 12, 13 e 14, dizem alguns teólogos que é o grande arrependimento de Salomão, que ele escreve assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A gente vê então Salomão dizendo na sua velhice, escrevendo o último capítulo e o último versículo, que o que nós temos que fazer é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão então se arrepende na sua velhice do que ele tinha feito e volta a temer ao Senhor, dizendo que o que importa realmente é o Senhor, ter um coração e guardar os seus mandamentos. E nesse mesmo capítulo 11, nós vamos ver o 42, 43, a morte de Salomão. Foi de 40 anos o tempo em que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então Salomão reinou 40 anos e depois disso ele faleceu. O que nós podemos aprender com a vida de Salomão e também com seus erros? Primeiro, ele foi humilde perante Deus, preferiu sabedoria a riquezas. Teve ordem ao governar. Terceiro, teve muitos amigos. Quarto, ele era simpático e agradável. Quinto, fracassou em manter-se fiel a Deus até o fim. Quando idoso, se tornou idólatra com a idade avançada, mas teve a sabedoria para no fim da sua vida declarar que o que importa é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Chegamos ao fim de mais um estudo. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Nesse momento, então, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, diante de Ti nós nos encontramos mais uma vez. Eu quero colocar a vida de cada um que está me ouvindo nesta lição, agora nesse momento, em Tuas mãos e a minha própria vida. Senhor, eu quero que Tu nos abençoe, quero declarar uma bênção sobre essa vida, que ela possa ser próspera, bem-sucedida, possa temer ao Senhor, guardar os Seus mandamentos, Seus estatutos, viver na Tua presença. Guarda, livra essa vida, meu Deus. Guarda a entrada, guarda a saída desta vida em Tuas mãos. Não permita que ela tenha os pés em vacilo. Eu quero pedir também toda a armadura do Senhor neste momento para nós agora. Senhor, coloque sobre nós o capacete da salvação, guardando a nossa mente, guardando o nosso consciente, o nosso inconsciente, para que tenhamos uma mente voltada para o Senhor. Guarda, Senhor, também nos dê o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nos dê a espada do Espírito, que é a Tua palavra, que ela esteja afiada em nossas mãos e em nossa boca. Meu Deus, calça os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída, onde nós formos, meu Deus. Que se torne terra santa por nós pisarmos os nossos pés. Senhor, revista-nos da couraça da justiça. Sabemos que Jesus é a nossa justiça. Cinja os nossos lombos com a verdade, que nós possamos falar somente a verdade diante de Ti e diante dos homens. Jesus, que essa vida seja vitoriosa no Senhor. Livra de todo o mal. Cubra com o sangue precioso de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nos cubra, Jesus, com teu manto sagrado. Nos leve aos lugares altos, aos lugares, ó Deus, onde nós podemos te conhecer muito mais. Possamos ter um relacionamento íntimo contigo. Meu Deus e meu Pai, hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde o Senhor habita. Que nós possamos ter um templo que agrade ao Senhor e que realmente o Senhor habite.
Guarda-nos, ó Deus, guarde essa vida e nos livra de toda intenção do mal, de todo ataque maligno, de toda seta que voe de dia, que voe de noite, livra-nos, que nenhum mal sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda, irmão, você está me ouvindo, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, que o guarde e os livre do mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo estudo, que será os reis de Israel, num reino dividido.